Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, estamos de regresso no Política de Saltos Altos. Bem-vindas de volta às nossas comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Em tempo de Ramtrês, prepara-se um ano de eleições na região e na Europa. Por cá fala-se de habitação, num momento em que se torna cada vez mais distante o valor da casa própria e em que o mundo reacende guerras. Na Europa, a Presidente da Comissão fez o seu último discurso deste mandato sobre o Estado da União. Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, dirigiu-se aos jovens com palavras sobre humanidade, propondo acreditar-se que podemos construir um continente onde cada um pode ser quem é, reconciliado com a natureza, liderando o caminho para as novas tecnologias, unido em liberdade e paz. Está na hora de a Europa responder, mais uma vez, ao apelo da história, disse. Cláudia Cardoso, em 2024 teremos eleições regionais e europeias. No último ano político do seu mandato, a Presidente da Comissão Europeia falou de desafios que se colocam à União, mas desde logo um desafio será combater a abstenção no voto, que nos Açores costuma atingir valores máximos. Por que é que isto acontece? Olá, cumprimento todas, cumprimento a Andreia naturalmente, a nossa moderadora, a Graça e a Judite e os nossos ouvintes, de quem estamos há muito tempo separados, não é verdade? Separadas. Bem, começando pela questão da União Europeia e da problemática da abstenção. De facto, a abstenção é a maior registada, é sempre nas eleições europeias, que serão, julgo eu, estão previstas ser em maio e início de junho do próximo ano. Uma das questões que já ouvi colocar problemas também à data de marcação é o facto de ser perto do início de junho, coincidir ali com feriados nacionais em vários países e isso ser um fator. Claro, as pessoas aproveitando os feriados e os pontos, como se sabe, viajam e pode levar ainda que a abstenção seja mais grave do que tem vindo a ser ao longo dos últimos anos. E isto penso que tem a ver com diversos fatores, desde logo porque as pessoas não se identificam com a União Europeia como sendo um ativo político direto nas suas vidas. As pessoas, e é por isso que o poder local normalmente tem um reforço de votação. Porquê? Porque quanto maior a proximidade, quanto mais se conhece, quanto mais se envolvem sentimentos na decisão do eleitor, mais isso lhe interessa. Se nós virmos do ponto de vista da abstenção, para o poder local, juntas de freguesia, assembleias de freguesia e câmaras municipais são aquelas que captam maior franja de votantes. Os votantes vão se afastando à medida que se distanciam. E isto tem sido o grande problema da Europa, porque as pessoas olham para a Europa ou com medo ou como se tratasse de um banco. São essas duas reações que os cidadãos têm. Ou é aquele que lhes dá o dinheiro, e por isso é o banco, ou amedrontados pelas sanções, e porque sabem que a Europa é sempre fonte de sancionamento. Nunca a veem como uma parte decisiva e útil e vital do sistema político. A questão é que a Europa tem de facto uma influência enormíssima na vida diária dos cidadãos. Até porque a esmagadora maioria das diretivas europeias são obrigatoriamente transpostas para o regime legal do país. Ou seja, muitas das leis que a nossa Assembleia da República vota são transposições de diretivas europeias e, portanto, têm uma influência direta, mesmo sem os cidadãos acharem que votam diretamente, vão ter uma influência direta depois na vida das pessoas. Por exemplo, as questões relacionadas com a lei do clima, com a proteção de dados, com a cooperação entre tribunais, com o direito do consumidor e dos viajantes, os limites máximos de velocidade, com o controle da qualidade dos alimentos, entre tantos outros. Portanto, a questão é como é decidido lá muito ao longe, num sítio do qual as pessoas não conhecem bem os protagonistas, acabam por entender e por não aceitar, até porque eu acho que o facto da Europa ser uma espécie de torre de Babel, não é? Onde se falam tantas línguas, as pessoas começam a vir a falar noutras línguas, inglês, alemão, francês, bem, isso já não é nada comigo. Isso é comigo quando é a Assembleia da República e quando é a Assembleia Regional e quando é a Câmara Municipal onde eu vivo.
O resto é tão distante que é como eu digo, ou é como um banco ou é cheio de medo. Depois, logo a seguir, aqueles anos da Segunda Guerra Mundial, o Churchill uma vez fez uma intervenção, penso que foi no Parlamento, em que dizia que o remédio para a paz e para a segurança dos povos europeus seria a criação de uma estrutura onde a família europeia, era assim que ele designava, pudesse coexistir em liberdade e segurança, que deviam ser criados uma espécie de Estados Unidos da Europa. Ora, o que é que ele dizia? No fundo, o que acabou por ser criado, a CE e depois a União Europeia. Claro que o Churchill também deixava o seu país de fora, porque embora o Império Britânico estivesse decadente, o Churchill achava ainda que ele estava vigoroso, pronto, e deixava de fora. E como se veio a confirmar a história, curiosamente, há coisas incríveis, a história confirmou até a suspeição do Churchill, não é? Com o Brexit, pronto. Mas isso para dizer o quê? Que já se sonhava com esse espírito de federação de Estados, como acontece com os Estados Unidos. Só que uma coisa é isto existir do ponto de vista da intenção, das normas, da política, outra coisa é funcionar em pleno. E eu acho que em certos aspectos a Europa, para os cidadãos de cada país, não veem como funcionando em pleno. Ou seja, que é mais penalizadora ou mais castradora do que é. Gostam quando recebem o dinheiro, mas depois não gostam quando há a sanção. E, portanto, esta tendência para ver a Europa como a bruxa má, penso que tem sido um dos fatores muito penalizador da forma como depois se reflete do ponto de vista eleitoral, que é um desaire completo. Portanto, as pessoas raramente sabem quem são as pessoas que integram as listas. Depois, como nós sabemos, é muito difícil, até no caso dos Açores e da Madeira, às vezes conseguir um lugar elegível. Portanto, há sempre muita dificuldade nessas eleições e isso acaba por transpor para os cidadãos, nesse caso das regiões, uma ideia má. Embora depois, por exemplo, na agricultura, nós sejamos absolutamente dependentes e interessados nas decisões que vão sendo tomadas na Europa. Graça Silveira, a Cláudia falou aqui em protagonistas da Europa. Falámos do Presidente da Comissão Europeia, a propósito do seu último ano de mandato. Talvez já não seja necessário sublinhar o facto de ser uma mulher à frente do órgão executivo da Europa, mas será curioso referir que as três principais figuras da União Europeia o são. Portanto, a par de Ursula von der Leyen, de que falámos, a atual Presidente do Parlamento Europeu é Roberta Metsola, e à frente do Banco Central Europeu está a Christine Lagarde. O que é que isto pode significar? Muito boa tarde a todos os ouvintes do Política de Saltos Altos, a quem nos seguia e que pode voltar a seguir. Estamos de volta, às minhas co-debatentes, à Cláudia, à Judite e à nossa moderadora. Eu devo dizer que, e antes de responder essa pergunta, e elencando aquilo que a Cláudia estava a dizer, eu acho que a Europa, vista numa perspectiva de Estados federativos, nunca poderia acontecer, porque insiste-se num paradoxo, que é a União Europeia que tende a uniformizar legislação relacionada a vários setores económicos, portanto há uma uniformização em termos económicos, em termos de moeda única, em termos de política agrícola comum, das pescas, etc, etc, mas depois quer-se manter ao mesmo tempo a identidade de cada Estado-membro. Nenhum Estado-membro alguma vez esteve disponível para abdicar da sua cultura, da sua identidade, das suas forças militares, etc, etc. E, portanto, penso que, e isto é um debate que já vem de algum tempo, que temos que repensar a Europa que queremos e em que moldes é que queremos. E acho que sim, acho que um contributo feminino para uma visão diferente, ou seja, refundar a Europa. Não nos podemos esquecer que no início todo este processo da União Europeia começa com França e Alemanha, sempre foram as grandes potências europeias, não é? E coincidentemente as duas mulheres, a do executivo e a do dinheiro, uma é alemã e a outra é francesa. Aliás, na realidade Ursula não é alemã. Ela é filha de alemães, foi viver para a Alemanha com 13 anos, a família é toda alemã, mas ela nasceu em Bruxelas porque o pai na altura estava a trabalhar em Bruxelas, portanto ela nasce em Bruxelas e vive em Bruxelas até aos 13 anos, onde volta.
Não sei se, sendo mulheres com 60 e tal anos, e nada contra mulheres com 60 e tal anos, verdade seja dita, porque eu acho que é sempre importante um compromisso entre pessoas que já têm experiência profissional, calo, serenidade, para estar em lugares de poder, mas ainda tem que ter um rasgo de juventude em que se perceba quais são as verdadeiras necessidades de uma nova geração que vem. É verdade que apelam a assuntos que estão muito na berra e em relação aos quais os nossos jovens, por exemplo, a Úrsula teve e tem como uma das suas bandeiras as questões relacionadas com a alteração climática, etc, etc. Mas traz para a agenda do debate, mas na realidade não traz nenhuma novidade em termos de como é que a Europa se deve posicionar ou o que é que devemos fazer para atingir as metas e para serenar de certa forma. Aliás, há muito pouco tempo tivemos um grupo de jovens que fez uma queixa contra vários países membros à União Europeia em relação a comportamentos que no fundo acabavam por comprometer o futuro dos jovens e que deviam ser sancionados, e também não houve uma posição, foi uma coisa inédita, ficou tudo a nadar na maionese. Há comentadores que acham bem e acham mal, que é assim que se deve fazer, em vez de vir para o meio da rua, deitar à frente dos carros e etc, etc, que se deve fazer o caminho legal. Mas a verdade é que não teve grandes consequências e esperemos que passe a ter. São 3 mulheres, por exemplo, no caso da Ursula von der Leyen, é um exemplo muito interessante, porque ela forma-se em medicina, tem 7 filhos, cria os filhos e só quando eles se tornam adolescentes é que ela vai para a política. Ela só chega à política já tem 40 anos. Portanto, começa na política com 40 anos e tem uma subida meteórica. Aliás, fica com o Ministério da Família, provavelmente porque tinha 7 filhos, e teve uma influência grande em questões de direitos laborais. Não, de questões laborais. Conhecia muito bem e, segundo parece, a Alemanha é especialmente difícil no ambiente laboral para as mulheres. Portanto, ela, enquanto Ministra para a Família, tomou decisões que foram importantes. Depois passaram-na para o Ministério da Defesa, que é completamente diferente, e aí ela já tinha... já tinha artilharia pesada. Não, já tinha a proteção da chanceler Merkel, mas aquilo não correu muito bem. Dizem as más línguas que ela foi empurrada para a Europa para ter de novo uma imagem renovada, porque estava a ficar com muito má imagem na Alemanha na parte da defesa. A verdade é que agora também o calcanhar daqueles dela aparece nas questões da relação de política internacional, porque a verdade é que ela não tem poder nenhum fora da Europa. Supostamente quem devia representar e quem representa é a Roberta Metsola, e ela atrelou-se a ela e foi para Israel fazer declarações que foram menos felizes, e porque depois também é sempre aquela situação, como ela é alemã, qualquer coisa é presa por ter cão, é presa por não ter. Se põe do lado de uns é porque é antissemita, se põe do lado dos outros é porque é anti-israelita, e portanto qualquer coisa que ela dissesse, enquanto que na guerra da Ucrânia ela brilhou e foi muito fácil porque a Europa gritou a uma só voz para a Ucrânia. Já neste conflito não é bem assim, as opiniões dividem-se imenso e ela tem que tomar muito cuidado naquilo que diz. Portanto, deu um passinho um bocadinho mais largo que a perna, quis ter uma posição precoce em questões internacionais, quando podia ter ido perfeitamente só a Roberta Metsola e ela ficaria em casa. Em relação à Christine Lagarde, é uma mulher, é verdade, é brilhante, tinha todo um percurso que a habilitou a ser presidente do Fundo Monetário de Investimento Europeu, mas não é por ser mulher que todas as decisões que ela tomou foram as mais corretas. Aliás, acho que nesta questão da inflação houve vários analistas económicos que disseram
que ela deveria ter começado mais lentamente a aumentar a taxa de juros, quer dizer, deixou-se viver a Europa durante 10 anos com taxas de juros negativas, como se a normalidade fosse isso, uma coisa que acontece durante 10 anos, quer se queira, quer se não, a economia adapta-se a isso, as famílias adaptam-se a isso e isso passa a ser a normalidade, quando toda a gente sabia que taxas de juros negativas não eram a normalidade e que tínhamos que sair desse paradigma. E isto elenca numa questão que acho que vamos discutir hoje aqui, que é a questão da habitação, porque, quer dizer, ainda o aviso é que vai continuar a aumentar a taxa de juros e 2024 está previsto a ser um ano horrível. As famílias já estão com uma taxa de esforço enorme para conseguir fazer jus a todas as suas obrigações, nomeadamente o crédito à habitação, e, portanto, não sei, tem muito pelo que vai acontecer, e ainda para mais com todos estes desequilíbrios internacionais, com guerras que, enquanto na Ucrânia e na Rússia estava muito relacionado, na Ucrânia com as questões dos cereais, etc., com a Rússia, com o gás. Se o Médio Oriente, as questões energéticas também vão começar a influenciar a nossa economia. E a verdade é que, em termos mundiais, temos legislação dos direitos humanos, etc., mas depois, na prática, vemos, como vimos na semana passada, crianças, e ainda ontem, um hospital que foi completamente bombardeado, quer dizer, como retaliação, crianças e civis completamente inocentes a serem dizimados. E nós assistimos isto das nossas televisões num sentimento de incapacidade, de impotência. Era isto em relação às mulheres. Espero que façam a diferença. Judite Parreira, antes de passarmos à habitação... Só um detalhe. 2 delas Capricórnio. O resto é o meu signo. Mulheres racionais, focadas. É por isso que estão lá. É por isso que estão lá, porque os afetos são importantes, é verdade, mas é preciso muita racionalidade para não perder a cabeça quando se manda no dinheiro toda a Europa, acho eu. Muito bem. Judite Parreira, como estava a referir antes, passámos à habitação, mas já aproximando o debate ao local, este exemplo europeu das mulheres nas figuras de topo não é, no entanto, extrapolado para todos os seus países e regiões. Por cá, os critérios para a escolha de mulheres para figuras de topo na política e no comentário político ainda obedecem a cotas, mesmo que sejam psicológicas? Boa tarde. Em primeiro lugar, devo cumprimentar as colegas de debate, a nossa moderadora, presentes aqui em estúdio. É um gosto estarmos de novo juntas e cumprimentar também os nossos ouvintes, congratular-me com o facto de voltarmos a estar aqui aos microfones da Rádio Clube de Angra. Bom, em relação às mulheres, bem, puxando um pouco atrás, Andreia, só pegando ali na questão, porque a Cláudia falou da abstenção e na altura que ela falou, enfim, tomei aqui também umas notas. A abstenção é sempre anormalmente alta e eu acho que, de uma vez por todas, tem que se resolver o problema dos cadernos eleitorais que estão completamente desatualizados e vimos agora na questão das eleições da Madeira, em que o número de eleitores era exatamente igual ao número de habitantes da região autónoma da Madeira. Portanto, isto é uma coisa absurda, completamente absurda, porque o número tem que ser muito lá inferior. Votam desde que nascem. Já vem com a cantinha e na mão para pôr a cruz. No João Jardim, claro. Isto diz bem do problema que existe nos cadernos e que se teima em ignorar e em não querer resolver. Mas depois, para além disso, é efetivamente verdade, aquilo que já foi dito aqui, que como não são eleições de grande proximidade, as pessoas não conhecem os candidatos, tendem a desvalorizar. E na verdade, nota-se um aumento muito grande comparativamente com as outras eleições no que toca à abstenção. Agora, eu parece-me também é que as pessoas não têm a devida informação. É verdade
que conhecem melhor as penalizações, aquilo que da Europa vem e que enfim, que são as imposições que não são agradáveis para ninguém, porque, enfim, isto é como os casamentos, é para o bem e para o mal, portanto, vem o dinheiro, é certo, mas também vêm as regras que são comuns, que são uniformes a toda a União Europeia. Mas eu costumo dizer às pessoas que têm, enfim, uma ideia de que não quero saber da Europa, isso está lá longe, e as pessoas dizem isso muitas vezes, não vou votar porque não sei quem são os candidatos e não vou. Basta olharmos para os novos edifícios, qualquer edifício novo que nós vamos, e vemos lá que foi financiado por fundos europeus. Portanto, daí já estamos a ver a importância que a União Europeia tem. Deixa-me só interromper, mas eu acho que as pessoas têm a sensação de que esse dinheiro vai vir independentemente de quem está lá. Eles querem cá saber. Esse dinheiro vem sempre, se está PS, se está PSD, se é o X dos frangos, se é o Manel das Quintas, que vai para lá, o dinheiro é para vir. Não dão importância à sua própria posição, ao seu próprio voto. E, portanto, acho que isto tem que ser resolvido também com uma maior informação. E eu sei que até existem programas, nomeadamente aqui na Rádio Clube de Angra, existe um programa sobre a União Europeia, a Europa Direct, mas não é o suficiente. Tem que haver uma forma de chegar mais próximo das populações, nomeadamente dos jovens. Depois, claro que, sobretudo neste momento em que nos Açores não existe nenhum deputado europeu, porque, enfim, o que aconteceu, o falecimento de André Bradford, que era o único deputado que tínhamos porque o PSD não apresentou candidato pelos Açores, veio realmente a deixar-nos um pouco órfãos, na verdade, desta situação, e para nós, sendo uma região ultraperiférica, é fundamental termos um deputado e espero que seja contemplado nas próximas eleições, que são já para o ano, que quer o PSD, quer o PS tenham representantes dos Açores em lugar elegível, porque é fundamental. Sabemos que depois de eleitos os deputados representam todo o país, têm que defender os interesses de todo o país, mas se não forem dos Açores, é evidente que estão mais longe das nossas necessidades e das nossas preocupações. Portanto, isto era uma das coisas que eu queria dizer. Outra coisa tem a ver com aquilo que a Graça referiu, relativamente às mulheres pensei que eras contra Capricórnios. Não sou contra nem a favor, antes pelo contrário. Eu só queria referir, porque efetivamente as mulheres em causa são mulheres que estão numa posição muito visível, muito expostas e, portanto, são objeto de críticas constantes. Obviamente que a senhora von der Leyen, sendo de um partido de centro-direita, portanto, é ostracizada pela esquerda, mas obviamente que tem sempre, estando nestes cargos, que tomar medidas menos populares e, portanto, não são tão bem vistas. Agora, o facto de serem mulheres de 60 e tal anos, pergunto, Graça, qual é a diferença entre uma mulher de 60 e tal anos e um homem de 60 e tal anos? Não é pelo facto de terem 60 e tal anos. Não, aí não estava a fazer, as minhas análises não têm que ser nesta dualidade homem e mulher. Não, são mulheres e é bom. No entanto, nestas em apreço, eu acho que nós precisamos, e em toda a linha, começar a fazer este equilíbrio entre experiência e suficientemente novas. Eu digo isto, que eu tenho 55, não tem medo do risco. E tenho uma dificuldade enorme já a perceber coisas da geração da minha filha. Eu queria chegar justamente aí. Nós temos o exemplo do Papa Francisco, que tem muito mais de 60 e tal anos, e que foi o Papa mais próximo dos jovens e que tem os jovens com ele.
porque ele soube passar a sua mensagem, porque soube chegar até eles. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que não tem a ver com o facto de serem mulheres ou serem homens. Eu percebi, estava a brincar contigo quando coloquei a pergunta, que era uma pergunta retórica, obviamente. Mas o que eu queria dizer com isto era que o que é importante é ter uma relação de proximidade, ter políticas de proximidade fortes com os jovens, independentemente de se ter 60 e tal, 80 e tal ou 45. Pronto. Sim, mas eu acho que tu tens maior facilidade em encontrares políticas e canais de comunicação e formas de identificação se não houver um gap geracional tão grande. Porque tu, na tua experiência, se com 65 anos não passaste pelas dificuldades ou pelos desafios... Nunca podes ter as experiências todas. Com certeza, mas por isso é que eu digo, e mesmo com médicos e tudo, eu acho que ali isto até pode estar errado, porque agora são os novos 40, mas ali 40 anos já tens 20 anos de carreira, ou 15 anos de carreira, e se és bom já tens experiência, já tens traqueios para poder liderar, porque isso é outra coisa que eu acho péssimo, pessoas que vão para a posição de liderança de empresas, de tudo, sem ter experiência nenhuma. Só para não me esquecer de onde. Ok, mas pronto. E ali os 40 e poucos anos é uma solução de compromisso interessante entre a experiência e em termos geracionais ainda estás mais próximo. E eu digo isto porque eu sinto isso, mesmo como turista. Tu, por exemplo, fartas-te de viajar hoje em dia. Ok? Se estivéssemos a falar em questões de turismo, as políticas de turismo que nós temos na região, como é que uma Berta Cabral, com 70 e tal anos, consegue ter uma visão do que é que as pessoas hoje em dia... Consegue, se for uma pessoa bem informada, não tem a ver com a idade, tem que ser uma pessoa bem informada, bem rodeada e ter políticas nesse sentido, independentemente da idade, independentemente do género. E se calhar também gosto de viajar. Estamos todos. Não, se calhar uma pessoa que também gosta de viajar, que saiba o que está na pele. Sim, porque há coisas que não viaja. Se tu não vivenciares, quais são as dificuldades de quem viaja. Tu não podes arranjar soluções para problemas que tu nunca viveste. Eu pessoas que não sabem, que não viajam, porque não gostam de viajar, mas que são muito bem informadas, que mesmo não viajando, leem muito, informam-se muito e, portanto, é quase como se viajassem nos livros ou nos filmes, nas promoções, enfim, nisso tudo. Passando então para a região e para as cotas, pois vamos ter também eleições regionais no próximo ano, não se sabe muito bem quando, porque vão estar dependentes do orçamento da região ser aprovado ou não ser. Se for chumbado, pode ser que sejam mais cedo, ou não. Isso vai depender efetivamente de muitos fatores, e como não estamos a debater isso hoje, eu também não me vou pronunciar sobre isso. Agora, em relação às cotas, é assim, eu já me manifestei, eu sou contra as cotas, porque eu acho que não tem que ser por aí, tem que ser pela capacidade das pessoas. Agora, também temos que ter os pés na terra e sabermos que quem faz as listas, por norma, são homens, e que se não houver a obrigação de cumprir cotas, as mulheres vão para o fim da lista. E basta vermos isso naquelas ilhas onde os partidos só elegem 2 deputados, por norma são homens. Porquê? Porque os 2 primeiros da lista são homens e só depois em terceiro lugar é que vem a mulher, porque a lei obriga a que assim seja. E, portanto, como entram só 2, entram os 2 homens e é daí que olhemos para as bancadas da Assembleia Legislativa Regional e vemos muitas gravatas e depois poucos trajes femininos, que não tem que ser. A Graça vai de gravata. Maria da Graça, que usava gravata, muitas vezes que eu ficava lindamente bem, e é bastante feminina. E é bastante feminina. Que usava uma sainha justa com saltos altos. Isso também dá uma questão interessante, que é o vestuário profissional feminino. Certo. Sim, não tem que ser, não tem que ser. Até dá um programa. Uma questão interessante e difícil. É verdade. Eu ia com saltos altos, agulha,
Mas só para concluir o meu raciocínio, portanto, isto para dizer que nas próximas eleições vamos continuar, eu acho que vamos continuar a ter a mesma coisa, porque na verdade não se olha, é triste dizer isto, mas é a realidade, ou olha-se pouco à capacidade das pessoas e olha-se mais ao género, olha-se muito de onde é que as pessoas vêm, de que partido é que vêm, se são independentes ou se têm um partido, os votos que podem trazer, independentemente depois das suas capacidades, porque pensa-se sempre em ganhar eleições e não depois no trabalho que essas pessoas vão desempenhar. Há pessoas que têm muito boas relações, conseguem agregar muitos votos, mas depois na prática não têm, ou porque não têm dons oratórios, ou porque, enfim, não a capacidade de trabalho para desempenhar o lugar onde estão a concorrer. E, portanto, estamos nisto. Então, eu não tenho grandes expectativas em relação a uma transformação rápida da sociedade, mas também não quero com isto dizer que têm que ser mais mulheres do que homens. Claro. Não tem é que ser pelo facto de serem mulheres ou de serem homens. Uhum. E no comentário político? Olha, mas eu posso dizer uma coisa. Eu posso dizer uma coisa que é assim. Não, eu posso dizer uma coisa que é assim. Mas eu também. Eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu também já estive numa situação em que tive que fazer uma lista e só meti homens em determinadas posições porque as cotas me obrigavam. Fizeste ao contrário. Não, eu tinha muito mais gajas competentes para meter. Na verdade, as cotas não obrigam a que seja 2 homens e uma mulher. Não, podem tem ser 2 mulheres e um homem. 2 de um género e um do outro. 2 de um género e um do outro. E eu queria era pôr só mulheres. Isso vai muito para trás disso. Isso vai muito para trás disso, porque a lei da paridade, eu por acaso não concordo com a Judite, eu sou a favor das cotas. Sou a favor das cotas e eu percebo as razões dela. Agora, até elas não serem necessárias. Até não serem necessárias. Pois, mas claro. Foi isso que eu disse, é um mal menor. Foi isso que eu disse, mas eu não concordo. É um mal menor. Mas é assim, mas a lei, forma de contornar. A questão das cotas falamos sempre a mulheres, mas a questão é que se chama lei da paridade e não tem a ver com mulheres. Não se fala em mulheres. Podem ser 2 mulheres e um homem. Que cada um dos sexos tem que o sexo menos representado tem que aparecer num terço, no primeiro terço. E por isso ela dizia, quando são 3 em certas ilhas, eles colocam 2 homens e uma mulher. Mas o que diz a lei da paridade é que tem que ser um terço, não é? Agora não diz que são mulheres. Um dia poderá ser para os homens. E a gente a ver pela Europa, um dia será para os homens, não há dúvida. A gente está tem sempre uma decalagem em relação à Europa, uma coisa brutal. Portanto, por isso é que os Açores, quando os meus primeiros tempos na Assembleia Regional, era eu, a Andréa Cardoso e a Berta Cabral. Eu acho que não havia mais mulheres. Nem na bancada de PE, nem na bancada de PSD, nem na bancada nenhuma. Fui a única mulher naquela bancada. E em que ano é que isso foi? Depois de 2000. 2012, 2016. 2012, estamos a falar, há 11 anos, ela era a única mulher. Havia mais 2 mulheres. Era 2 mulheres para um homem. Mas o CDS muito à frente, mas como a votação está como está, isto vai ser uma desgraça. Mais 2 mulheres, que era a doutora Berta Cabral e a Aida... Sim. E a Aida de Santa Maria, que agora não me lembro, peço desculpa, mas não me lembro. Mas curiosamente a Berta Cabral era a líder da bancada. Era a única mulher. Não, no meu Não, eu estou a dizer quando eu entrei. Quando eu entrei. Ela chegou a ser competência. Foi para a Secretária de Estado e a Aida, porque foi exercer outras funções, e quem as substituiu eram homens. Portanto, eu acabei de ficar sozinha e muito bem. Mas tinha a ver com a paridade. Tinha a ver com a questão da paridade. Porque eram os homens que vinham. Entrou uma mulher, com 2 homens. Porquê? Porque lembro perfeitamente houve um dia das amigas a maioria dos panelistas são homens. Ó Graça, tu queres do FEL, podes levar a Judite contigo, que ela coitadinha está sozinha no dia das amigas. Eu não tinha problema absolutamente nenhum, porque fui sempre muito bem tratada pelos colegas de bancada. O que eu estou a dizer, os teus colegas de bancada até tiveram a preocupação no dia das amigas, tu estás sozinha. E no dia dos amigos de me levarem com eles. Com certeza. Foi muito bem tratada, mas a verdade é esta, não é agradável, nem é boa a favor da forma como somos tratadas e, portanto, isto é um percurso que sim, ainda nessa vai ter parte eu também concordo com a Judite, eu acho, ainda tenho esperança nenhuma no futuro disto, não. Até porque os homens continuam a mandar, as questões eleitorais, ou seja, a caciquice nos Açores ainda é relevante, como se vê,
Portanto, isto importa muitas vezes, é o espectro eleitoral, a quem é que as pessoas chegam. Exato. E depois as pessoas chegam lá e não conseguem abrir a boca e conjugar o sujeito com o predicado e fazer um... Estás a então- pensar em ou alguém então da tua também- bancada? Estou a Da tua Estou a bancada? pensar nas várias bancadas. Tem e muitos depois exemplos disso. o O CDS não tinha tanto, mas também tinha menos representantes. O que acontece depois nas autárquicas já é diferente. Já se nota, portanto, a Aí as pessoas proximidade escolhem é a pessoa. outra Aí e tudo já, bem. já se nota. Mas atenção, porque também foi em 2013 eu fui a primeira candidata do PSD à Câmara da Praia da Vitória. E não foi pelos meus olhos, nem foi pelas minhas capacidades. Foi porque estava lá Roberto Monteiro, que ia para o seu último mandato, e ninguém queria ir para perder eleições. Sabia-se que as hipóteses eram muito poucas. Eu E, igual, portanto, Judite. empurram a mulher para a frente. já Empurraram que é para a perder, frente. vá, Já que é para mulher. queimar. Fui a primeira, Para canhão. Então, fui a primeira mulher candidata à Câmara de Angra, ok? Que era o segundo mandato de Ala Menezes. Estás a perceber? Pronto. Tinha acabado de fazer o primeiro e ia fazer o segundo. Porque é que foi? Imagina. Mas no comentário político é a mesma coisa. Vocês vejam os programas. Ou não tem mulher nenhuma, ou quando tem uma. Verdade. Em Mas, 2, 3 portanto, homens. Fala-se Incluindo muito o próprio jornalista, que também é homem. Fala-se muito de igualdade de género, fala-se, mas é para ficar a bonitinho nos misoginia discursos. graça por Graça. aí. E eu, sinceramente, eu acho que está pior. Eu acho que está pior. O que se tem visto é terrível. É terrível. Porque a valorização feminina, eu até acho, e tenho uma tese sobre isso, não é? Terá a sua valia ou não? Queremos saber. Se não tiver mais espectadores para isso, é de falar e de contar isso aos meus filhos. Mas a verdade é que eu acho, sinceramente, que as mulheres amedrontam muito os homens. Há razões históricas para que a mulher não participe na política e que tem a ver com a gestão de casa, com a acumulação de funções. As mulheres são mulheres, não são super mulheres. E ainda a mulher leva a maior parte do trabalho, quando casa, quando constitui família, para cima de si. Muitas vezes por autoimposição, outras vezes por hetero. O marido, a família, decidem que é assim, porque culturalmente é assim. O que é que acontece? As mulheres não estão dispostas para em cima de tudo isso. Porque eu, por exemplo, que tive 3 filhos, eu é que sei os sacrifícios que fiz para manter a minha vida na política. Para viajar, para me ausentar todos os meses uma semana de casa. A logística que isso implicava com 3 filhos, porque eu em 3 anos tive 3 filhos. Está bem que tive gêmeos, mas pronto. E isso o que é que faz? Faz com que o peso para uma mulher de estar, por exemplo, como deputada, é muito maior do que para um homem. O homem sai de casa, faz a sua mala, quando faz, e fecha a porta. Sim, muitas vezes mulher a não. mulher é que faz a mala Sim, eu tinha dele. colegas que me contavam isto. Eu não sei escolher a minha roupa, a minha mulher é que fez a mala. E ainda queria acreditar, a gente estava no século XXI. E, portanto, esta autoimposição das mulheres se afastarem das coisas que importam à polis e ao bem comum, as mulheres autoafastam-se do serviço público. Muitas vezes não têm disponibilidade sequer mental nem afetivo, porque já tem os filhos, a roupa, os parentes, os ascendentes, os irmãos, os tios, não sei o que para tratar. E depois ainda vão participar na vida pública. É muito puxado. E eu sei do que é que falo, porque me saiu das costas. E, portanto, eu percebo perfeitamente que haja, e eu tenho muitas mulheres amigas que me diziam, Deus me livre, se eu fazia o que tu fazes, é horrível. Porque é, de facto, muito, muito difícil. E, portanto, é por essa razão. E depois, há aqui, não sei se elas concordam, mas a mulher tem uma certa capacidade de resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E acho que essa é uma característica feminina, genérica, não é? Claro que eu estou a generalizar, depois particularmente haverá pessoas que não são assim, como também há umas que são. A questão é que isso intimida muito os homens. Uma mulher inteligente ainda intimida muito um homem. Os homens têm medo de mulheres que pensam, e que pensam que são inteligentes, e acho que elas também terão isso. Mas eu acho que o grande medo é da independência, porque assim as mulheres tornam-se independentes com a independência económica, porque de antes aquilo era um contrato, deixavam de ser financiadas pelos pais e passavam a ser pelos maridos. Há uma escritora, e hoje em dia, porque é que a gente se sustenta? Mas deixa-me dizer isto, há uma escritora espanhola muito interessante que é a Lucia Estebarra, que ela diz assim: para mim os livros são como os homens. Antigamente os homens pagavam o meu orçamento, permitiam-me viajar, davam-me autoconfiança e status social. Hoje em dia os livros que eu escrevo fazem-me isso tudo. E, portanto, é com a independência económica, e aquilo que eu acho é que verdadeiramente os homens têm medo de mulheres independentes, que escolham ficar porque querem e não porque precisam.
E é esta liberdade da escolha que é difícil, é uma caminhada que vamos ter que fazer, e depois há todo há uma lógica. Não gostam de ser diminuídos. Não é ser diminuídos, eu acho que um homem, por exemplo, um homem se for rico, podre de rico, acho que deve ter sempre a insegurança se uma mulher quer ficar com ele porque ele é rico ou porque ele é boa pessoa. Claro. E se não der essa liberdade às mulheres, vai ficar sempre na dúvida se ela está com ele porque precisa dele, porque precisa estar naquele casamento, ou porque o escolheu porque verdadeiramente gosta dele. Portanto, eu acho que as relações se tornam todas muito mais saudáveis na liberdade. E depois cria-se uma lógica muito perversa, que eu também, quando estava como deputada, tinha a agravante de que não tinha família nenhuma cá, e com a Rosa pequena, e então havia sempre aquela coisa, o pai da Rosa, que é um pai fantástico, é tudo certo, mas gostava muito daquela conversa de ficaste-me a dever mais uma, tive que te fazer isto. Ele não teve que fazer rigorosamente nada, ele teve que fazer o seu papel de pai. Ponto. Um pai, quando está a ser pai e vai buscar à escola e trata disto e trata daquilo e trata daquilo outro, não está a fazer nenhum favor à mãe, está a fazer o seu papel de pai. Aquela coisa que o marido ajuda. Ajuda. Devia estar muito contente porque ele ajuda-te imenso. Mas ele não me ajuda a mim, ele está a ajudar a sua filha a ser bem criada. Mas eu contei isso ao Tia Graça, acho que já disse isso no programa, eu cheguei a ter essa conversa numa mesa com pessoas da minha idade, não eram pessoas mais velhas, que eu até dava a tolerância. Pessoas da minha idade a dizerem-me que eu tinha sorte de que ele ajudava. E ele ajuda o quê? Ele trata dos seus filhos, não me ajuda. Vocês dizem que eu o ajudo quando eu é que trato. Não! E portanto, nós próprias, mulheres da minha idade, as mulheres são umas machistas terríveis. Claro, terríveis. Quem é que educa os filhos de rapaz? Quem é que educa os filhos de rapaz? Quem nos ensina a serem uns machistazinhos egocêntricos? E olha, vou-te dizer uma coisa. Nós, mulheres, que temos que mudar. E às vezes nem sequer é só geracional, porque, por exemplo, na minha casa, o meu pai, que tinha 90 anos, foi criado por uma mulher, não está à frente do seu tempo. Ele fazia tudo, ele ajudava a minha mãe dava aulas à noite a adultos analfabetos e ele tratava tudo igualmente com a gente. Ao contrário, a minha mãe, que achava que era super moderna e muito para a frente, mas era muito para a frente em determinadas coisas, mas depois lá em casa, nós, as raparigas, tínhamos que fazer determinadas coisas, mas o Gustavinho Jorge não, coitadinho, porque era o meu filho homem. Portanto, assim sendo, isto não anda para a frente, quer dizer, não se consegue. Não, eu acho que é a mentalidade. E por incrível que pareça, o Gustavinho Jorge, hoje em dia, é um homem que faz tudo, cozinha, trata, foi por ele, a vida assim o ensinou, mas nós mães podíamos fazê-lo. Devíamos. Os filhos são poupadinhos, não é? São poupadinhos a muita coisa. Meu rico filho. E a gente, menino, da maneira, a questão é, eu esperava que no ano que eu estou a viver isso já fosse muito melhor, e eu não vejo isso à minha volta. Eu ouço conversas machistas, vocês prestem atenção nisso, ouçam a televisão, o canal público, a RTP1, acho que diga RTP, sou... Canal público RTP1 e vejam quantas notícias são dadas de forma machista. Quantas? Misógina. Por exemplo, vou dar um exemplo que me lembrei agora. Quando a doutora Paulina, a advogada, foi nomeada para a igreja, para a diocese. Notícia. Primeira mulher nomeada, se fosse um homem, por mais... Não foi a doutora Paulina, uma excelente advogada, está reformada, mas... Podia ser por mérito dela, que era mais do que suficiente para ela ter sido... Não, a notícia é porque ela é mulher, não é porque ela tem mérito de estar ali, naquele colégio. Quer dizer, continuamos a ser uns pacóvios. Paula Cláudia, agora que eu estou-me a lembrar, por acaso eu fui a primeira mulher a sentar-se numa bancada CDS, ninguém referiu isso. Olha, também fui a primeira se calhar é um elogio. Fui a primeira mulher a ser vice-presidente do meu partido, alguém disse isso. Pronto. Muito bem. Mas eu não queria mesmo que dissessem. Eu também não. É uma coisa mas natural. Já que dizer sim, mas agora. Mas é como estou a dizer no caso da doutora Paulina. Ela tem mais do que mérito que estar ali, mas já está ali pelo seu mérito profissional e humano, como ser humano, não é por ser mulher. E portanto, a primeira mulher, notícia diária, a primeira mulher, nem sequer dizia o nome dela, acho eu, nas gordas da notícia. Quer dizer, que é uma coisa que me enfurece. Como é que isto é possível no século XXI? Eu às vezes chego à conclusão que a minha mãe era mais moderna do que as mulheres da minha idade, não é? Eu não consigo perceber isto. De que as mulheres, de que os homens, de que as pessoas, de uma forma geral. E é por isso que no comentário político, no comentário de uma forma geral, mas no comentário político, não. Na maioria, felizmente, o Rádio Clube de Angra continua a manter-nos a nível do país, mas é um caso único, porque
os programas são feitos por homens, por norma, os programas de debate político, e, portanto, as mulheres não são consideradas como seres pensantes. Mas o Rádio Clube não é um exemplo, porque toda a gente que está aqui está pro bono. Veste a camisola porque gostamos do Rádio Clube e queremos continuar a dar voz à Rádio da Terceira. À voz da Terceira. E, portanto, como é uma coisa pro bono, é muito mais fácil, eu acho, que acontecer isto, e tem que ser muito, muito clara, porque quando é para ter benefícios financeiros e outros, é aí que as escolhas começam a ser mais tendenciosas, porque quando é pro bono, também lá em casa trabalhamos todas pro bono e trabalhamos lindamente. E ninguém se importa, olha lá. Mas a gente também tem a louça para lavar. Estou a dizer lá em casa. Em vez da gente estar aqui, podíamos estar a lavar. É isso que eu estou a dizer lá em casa. Toda a gente até acha fantástico ter mulheres inteligentes e tudo lá em casa, porque poupa-se imenso. A gente resolve imensos problemas porque temos imensas valências. Somos uma empregada doméstica com altamente qualificada e muitas valências. E fazemos trabalho pro bono. Pronto, que isso há outros países onde isso tudo é contabilizado. O trabalho doméstico é muito bem pago. Muito bem, passamos à frente. Na Europa e na região, 2024 será então ano de eleições. Em maio para o Parlamento Europeu, maio-junho, e em outubro para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E entretanto, por cá fala-se de habitação. O Governo Regional afirma que quer criar mais 800 habitações nos Açores até 2026. Cláudia Cardoso, o problema da habitação tem-se vindo a agravar no país e está a chegar também gravemente à região. Sim, sem dúvida, a questão da habitação tem contornos, como vocês sabem, gravosos ao nível do país, porque atingiu a bolha imobiliária, deve estar prestes a arrebentar, atingiu, níveis obscenos, não há outra palavra para o designar, o que tem muito a ver com o aumento das rendas, a especulação imobiliária, o facto da Baixa de Lisboa atualmente é integralmente de estrangeiros, portanto não temos portugueses praticamente a residir, salvo raras e honrosas exceções, e claro, os Açores também têm vindo a sofrer com isso por via de haver pouca oferta, a questão do crédito à habitação ser insuportável, não é? Nós temos famílias neste momento que se têm visto obrigadas a entregar as casas ao banco, porque não as conseguem pagar. Temos casos de gente que imigra para ver se consegue arrecadar mais alguns copos para manter a prestação que não para de subir. A cada nova subida se anuncia que vai haver nova subida e, portanto, o crédito à habitação está insustentável. A classe média não consegue pagar, quem tem dinheiro tem as suas casas e depois há os apoios que o Estado vai dando. Ao nível da região, pois esta questão também se coloca, sobretudo, até porque a maioria dos habitantes, dos residentes, transformou as suas casas ou casas disponíveis em ALs e, ao fazer isso, também rouba capacidade, digamos, no próprio parque habitacional fica condicionado. O Governo Regional anunciou, de facto, estas medidas de apoio às famílias, mas anunciou num valor de cerca de 2 milhões de euros. Se nós virmos que o Governo, só o ano passado, em IVA, até superando as próprias expectativas do Governo, que era de uma arrecadação de receita muito inferior, arrecadou cerca de 53 milhões de euros. Porquê é que não investe mais ainda do que promete investir? Porque, do ponto de vista daquilo que foi publicado em Jornal Oficial, estima-se que abarcará o apoio já anunciado cerca de 170 famílias, num valor estimado do que foi publicado, portanto, o que já foi aplicado, de 175 mil euros. Ora, para 2 milhões ainda falta muito. Sabendo que esta receita ascende aos 53, o que é que vão fazer com o resto da receita só em IVA? Depois, há aqui outro tipo de apoio que poderia ser dado para além disso. Por exemplo, em termos da bonificação de juros, ser prolongada no tempo. Ou seja, em vez de ser os 6 meses anunciados, ser 1, 2 anos, enquanto se mantiver essa situação que nós próprios, eu acho que não há ninguém agora que possa dizer quando é que a subida de juros termina. Nem sequer as senhoras
com os nomes difíceis que a Graça Silveira teve a nomear, que são Capricórnio. Não, a Lagarde foi outro erro que ela cometeu. A Lagarde cometeu um erro de dizer que ia estabilizar e não sei o que, não sei o que mais, que ia entrar um platô. Mas não depende só dela, isto não deve ter sido antes da guerra. Sim. Já foi depois. Não, já foi mais recentemente. Já foi mais recentemente. Parece-me difícil foi que alguém foi neste muito momento pouco possa, sensata. Muito pouco sensata, porque parece-me difícil que alguém possa dizer, sim senhor, isto naquele dia, um dia tanto tal, vai parar e os juros não vão subir mais. E portanto, claro que outras coisas que se podiam fazer, a questão da suspensão da comissão de reembolso antecipado, reforçar a própria bonificação temporária na questão dos juros, estabilizar a questão da prestação relativamente à possibilidade que o Governo tem de cobrir o déficit que as famílias estão a sentir. Porque, de facto, quem é que falava que ia ser um ano horrível e uma delas? Eu. Tudo o que se vê do ponto de vista da informação anuncia um 2024 desastroso no país e na região do ponto de vista habitacional. E na Europa? E na Europa, pronto, mas lá está, na Europa é noutro sítio, a Europa é noutro sítio. Mas é lá fora, do ponto de vista é muito lá fora. É que dizia o Herman, na Europa mesmo. É porque eu não vejo como é que mesmo com medidas governativas se vai contornar. Esta situação é muito grave, é galopante. E ou há muito dinheiro para investir isto, que eu não vejo que esteja a aparecer, ou as famílias vão viver uma situação, muito mais famílias vão entregar a casa ao banco, muito mais famílias vão ter que emigrar. Graça Silveira, o mercado da renda e do arrendamento e da compra é escasso nos Açores e o valor da construção civil é cada vez mais elevado, além desta questão toda das taxas de juros. Sim, mas eu em relação aos alojamentos locais eu tenho uma posição um bocadinho dúbia. Ou seja, se por um lado é verdade que se as casas estão a ser utilizadas para alojamento local deixam de estar no mercado de arrendamento, a verdade é que muitas das casas que estão em alojamento local só foram recuperadas por causa do incentivo do alojamento local. Se não tem aparecido o alojamento local em Angra, a gente tinha essas casas devolutas. Ainda temos controle. Estado. O problema não é Sim, não estou a dizer o contrário, estou a dizer isto não é tão líquido quanto isso, ou seja, tudo o que vai para o alojamento local são casas a menos de oferta no mercado de arrendamento imobiliário, porque muitas destas casas nem teriam sido recuperadas e as pessoas mantinham-nas até vender e coisas de herdeiros, que depois como acontecia e que acabavam por se degradar. Eu tenho sérias dúvidas em relação se este anúncio é criar 800 habitações, a palavra criar é se vão ser construídas ou se vão ser recuperadas. Construídas e recuperadas. Pronto, porque metade delas são em São Miguel. E acho que é para criar, construir 200 e reabilitar 200. Pronto, porque pelo menos até há muito pouco tempo atrás o CDS não era defensor dos bairros sociais que no fundo acabam por se tornar guetos de pobreza. Muito mais a favor da integração. O CDS, ideologicamente falando, os partidos têm a sua ideologia independentemente de quem os lidera. Não, e mesmo com o Arthur, enquanto eu fui deputada, nós defendíamos que se devia ajudar as pessoas a recuperar as suas casas, mantê-las em vizinhanças de proximidade, em vez de juntar as pessoas todas com problemas sociais e com famílias destruturadas, tudo no mesmo bairro, portanto aquilo gera-se guetos de pobreza. Portanto, se é no sentido de recuperar habitações das pessoas, no que parece-me bem, a ver, vamos, o que é que acontece? De facto, o custo da mão de obra e dos materiais na construção civil. E os materiais, o ferro, tudo. Não, mão de obra, porque não há. A questão é essa. Mas deixa-me só acabar de dizer isto. Deixa-me só acabar de dizer isto. Pessoas que tinham projetos feitos para arrancar imediatamente antes da guerra da Ucrânia e quando foram reavaliar para fazer o empréstimo que tinham negociado já não servia nem para pagar metade. Ok? Com a agravante que depois o juro que ainda vão pagar ao banco ainda vai ser muito maior. Mas há uma outra coisa que a mim me deixa completamente aflita, que é, eu sendo mulher que não tenho homem em casa para fazer arranjinhos, as casas precisam de manutenção, porque senão a gente passa para o lado daquele limite que a gente diz que é o ponto de sem retorno, ou seja, as casas têm que ser, e tu não consegues, os empreiteiros querem uma grande obra
chave na mão e fazem aquilo. Se é para ir a uma casa ver pintura, reparos, fazer as coisas. Não têm. E como é que nós vamos evitar que o edificado se comece a degradar se não tens ninguém para fazer este serviço? Porque antigamente havia aqueles faz tudo. Mas agora estão a oferecer esse serviço. Eu não posso fazer publicidade, mas aqui na Terceira estão a oferecer esse serviço. Então escreva aí. Mas vais dizer a mim que eu estou precisada. Mas vamos receber telefonemas. Eu por acaso outro dia vi uma carrinha com esse anúncio e tomei logo nota. Estava assim uma coisa muito útil, a sério. Claro. É um novo serviço que está a aparecer. Que tu também precisas, como eu eu. preciso, claro que eu preciso. Com certeza. E a Judite também há de precisar, não sei se já tem faz tudo na praia. Sim, normalmente essas coisas, o meu senhorio, que é a vantagem de não ter casa mas às vezes tem que esperar mais tempo. Não, mas eu vou dizer uma coisa, e isso é das grandes vantagens de uma pessoa não investir em casas. É verdade. E eu acho que cada vez menos sim. As pessoas vão Mas há uma questão, ainda Terceira, não existem casas para arrendar. O problema está aí. E as que existem são preços proibitivos. Ninguém quer arrendar. Bem, Judite, tem-se vindo a verificar também uma outra questão, que é, atendendo ao valor que as habitações tomam, tem-se vindo a verificar a aquisição dos prédios de maior valor, sobretudo localizados à volta da costa da ilha, por cidadãos estrangeiros e por imigrantes bem-sucedidos no... Sim, mas eu não vejo isso como problema, porque é assim, os bancos estão cheios de dinheiro e cheios de casas, porque quem não consegue pagar as suas prestações, atrasa-se uma vez, atrasa-se duas, vai-se atrasando, até que chega uma altura de não retorno e que tem que entregar as casas aos bancos. Os bancos o que fazem é vendê-las e, portanto, se elas são adquiridas por locais ou por cidadãos estrangeiros, não me incomoda nada, antes pelo contrário, porque nós estamos a perder população, nós precisamos de gente, precisamos de gente que tenha capacidade de investir. Os locais não têm capacidade financeira A questão Se eu for procurar um terreno à beira-mar, eu não consigo comprar. Com certeza que os melhores locais... Mas isso à beira-mar não é bom, nós não porque olha, o Salitre é muito mal para as casas. É péssimo. Nós não temos poder agora, económico para comprar os terrenos não temos, ao preço, ao valor que atingiram porque os terrenos à beira-mar na Ilha Terceira. Especulação, estão ao nível de um terreno à beira-mar em Cascais. Que essas pessoas têm outra capacidade económica que nós não temos. Não é serem de cá ou não, é a têm a possibilidade de adquirir esses terrenos, quando são terrenos ou casas já construídas. Mas em economias onde não há proteccionismo, estamos sujeitos a isso. Portanto, acho que é um pouco isso que acontece, efetivamente, mas não sei se o problema maior estará aí. O problema maior está, como já foi dito, no aumento das taxas de juro, da especulação, disso tudo, dos salários que não conseguem, o aumento dos salários é sempre comido pela inflação e, portanto, as pessoas não têm hipóteses de continuar. As prestações aumentaram tanto que o aumento de salário não consegue cobrir esse aumento e, portanto, têm que entregar as casas e depois é o problema. Têm que entregar as suas casas, mas precisam de uma casa para viver. Não há casas para arrendar, porque já não se constrói para isso. Constrói-se para venda, mas não se constrói para arrendamento. E, portanto, as pessoas acabam por ficar sem casa. Aqui ainda não se nota tanto isso, no continente é dramático, efetivamente. Mas é evidente que os alojamentos locais também cá vieram retirar algumas das casas que antes eram casas para arrendamento. Eu conheço vários casos destes em que as pessoas dizem que ganham mais numa semana do que num mês de renda e, portanto, podem-se dar ao luxo de ter a casa fechada há algum tempo, também não está a ter desgaste nenhum, e só a alugar em determinados períodos do ano para alojamento local e que lhes dá perfeitamente. Portanto, essa é uma das razões. Agora, parece-me também que esta crise na construção civil, que não é a crise que assistimos há uns anos atrás, que era, enfim, que não havia obras mesmo, porque não havia dinheiro para isso, mas agora assistimos a um aumento muito significativo dos materiais e assistimos a um outro caso que é, não há quem trabalhe na construção civil.
e as pessoas queixam-se de falta de emprego, mas na verdade isso não é a realidade. Isso não é real, essa falta de emprego que é apregoada, porque a construção civil, que não passou por crise nenhuma quando foi da pandemia, continuou a trabalhar normalmente, e agora não consegue, os empreiteiros não conseguem dar resposta porque não têm trabalhadores, e portanto isso tudo vai levar a que os preços aumentem muito significativamente, e que quem quer simplesmente arrendar casas não consiga, porque ainda por cima nós temos, que era isso que eu ia dizer há pouco, nós temos um hábito que há muitos países onde isso não acontece, mas os portugueses têm muito essa coisa de ter uma casa própria, de ter de comprar casa, e portanto não se constroem casas para no mercado, o mercado de arrendamento não existe, e depois não há, e depois estamos nessas de que o pouco que há é a preços exorbitantes. É um problema que tem que ser resolvido. Pode ser que esta medida do Governo ajude de alguma forma, ainda não será o suficiente, mas tudo o que vier vem por bem. Cláudia, Graça, tem mais alguma questão a acrescentar? Terminamos então assim. Foi o regresso do Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.